Oi, sejam bem-vindos. Eu sou o fotógrafo Carlos Neves. Este é o workshop de fotografia, Fotografia Sem Mistérios. Vou apresentar para vocês um tutorial de fotografia com vários temas: história da fotografia, técnicas de como usar o equipamento, luz, cor e enquadramento. A luz, por onde tudo começou. Para que possamos compreender o fenômeno da fotografia, é necessário conhecer algumas propriedades físicas da luz. A luz é uma forma de energia eletromagnética radiante, a qual nossos olhos são sensíveis. A maneira como a vemos e como a fotografamos é diretamente afetada por duas importantes características da luz: viagem em linha reta e a uma velocidade constante. A luz pode ser refletida, absorvida e transmitida. A fotografia não tem um único inventor. Ela é uma síntese de várias observações e inventos em momentos distintos. Aristóteles, sentado sobre uma árvore, observou a imagem do Sol durante uma eclipse parcial, projetando-se no solo em forma de meia-lua. Quando seus raios passavam por um pequeno orifício entre as folhas, observou também que, quanto menor fosse o orifício, mais nítido era a imagem. Esta foi a primeira descoberta importante para a fotografia. Foi a câmera escura, o conhecimento de seu princípio óptico notado há anos antes de Cristo. Aliazen descreveu a câmera escura em princípios do século XI. Leonardo da Vinci fez uma descrição da câmera escura em seus livros de notas. Giovanni Battista della Porta publicou em 1558 uma descrição detalhada da câmera escura. Esta câmara era um quarto sem luz, possuía um orifício de um lado e a parede de sua frente pintada de branco. Quando o objeto era posto diante do orifício, do lado de fora do compartimento, suas imagens eram projetadas invertidas sobre a parede branca. Girolamo Cardano, em 1560, sugeriu o uso de uma lente biconvexa junto ao orifício para se obter uma imagem clara sem perder a nitidez. O diafragma, Danielo Barbaro. Em 1568, ele escreveu em seu livro A Prática da Perspectiva, mencionava que variando o diafragma do orifício era possível melhorar a nitidez da imagem. Assim, outro aprimoramento na câmera escura apareceu. Foi instalado um sistema, junto com a lente, que permitia aumentar e diminuir o orifício. Esse foi o primeiro diafragma. A química na fotografia. Angelo Sala, 1604, cientista italiano, observa que um composto químico à base de prata escurecia quando exposto ao sol. João Henrich, 1727, professor de anatomia, descobre e comprova que o fenômeno do enegrecimento da prata se deve à incidência da luz. Carl Schilling, em 1777, químico sueco, estudou a reação do cloreto de prata às diversas radiações do espectro, sugere o uso de amoníaco como fixador. Thomas Wedgwood, em 1790, obtém grande sucesso na captação de imagens sobre um pedaço de couro branco, mas os traços não sobrevivem. Nesta época, ele não conhece uma técnica eficiente para fixar a imagem. Giuseppe Neves, em 1826, no início do século XIX, trabalha com litografia. Pesquisa por 10 anos subsequências que captem uma imagem em uma placa metálica, o cobre polido. O negro betume branqueava quando exposto à ação da luz solar, por aproximadamente 8 horas.
A parte do betume agora branco não era mais solúvel em essência de alfazema. Sabendo disso, cobria a placa com betume da Judéia. Expunha a luz de uma projeção da câmara escura e submetia esta placa a um banho de essências de alfazema. Na sequência, espalhava ácido sobre a placa, o qual corrói os lugares desprotegidos. Finalmente, removia o restante do betume e tinha uma imagem gravada em baixo relevo, na placa metálica. Niepce havia criado o que hoje se chama de heliografia. Com uma câmara escura construída pelo óptico francês Chevalier e uma dessas placas, Niepce conseguiu a imagem dos telhados vistos pela janela do sol de sua casa de campo, na França. Esta é considerada a primeira fotografia de Niepce, em 1826. Niepce conhece outro entusiasta da procura por obter imagens através de um processo químico. Louis-Jacques Daguerre, pintor francês, inventor do diagrama, um teatro de efeitos à base de luz de vela. Em 1829 ficaram sócios, com o propósito de aperfeiçoar a heliografia. A sociedade não prospera e após a morte de Niepce, em 1833, Daguerre continua o trabalho, substituindo o betume da Judéia por prata halogena. Em 1839, a Academia de Ciências de Paris reconhece a primeira forma popular de fotografia, sendo o tempo de exposição em torno de 4.000 segundos, mais de uma hora. George Eastman, em 1884, lança o filme em rolo com 24 chapas, com base de papel e gelatina. Em 1886, a Eastman Dry Plate Company passa a chamar-se Kodak. Em 1888, a grande novidade, a câmera Kodak, com sistema de bate-pronto, com o slogan: "Você aperta o botão e nós fazemos o resto". O cliente compra a câmera por $25 com 100 chapas. Mais tarde devolve à fábrica, que então revela as fotografias e retorna o filme revelado, a câmera e mais um rolo de 100 chapas. A câmera Kodak havia criado um mercado completamente novo e transformando em fotógrafos aqueles que só queriam tirar fotos e não tinham nenhum conhecimento da matéria. Qualquer um podia apertar o botão e a companhia do Sr. Eastman fazer o resto. Leopold Manner e Leopold Godowski, em 1935, criou o filme diapositivo, o slide Kodachrome, emulsão de sais de prata em 3 camadas independentes. Em 1941, Kodak lança o negativo e positivo em cores. Na década de 80, popularização da revelação em cores, processo C41, entrega em 24 horas. Na década de 90, a entrega das revelações em 1 hora. Início dos anos 2000, lançamento da fotografia digital. Em 174 anos após a primeira fotografia de Niepce, em 1826, inicia-se a era digital da fotografia, tornando aos poucos a fotografia convencional totalmente obsoleta.
Este é o triângulo da exposição. Ele é responsável pelos principais ajustes da sua câmera fotográfica. Na base do triângulo temos o ISO ou a asa. Com o ISO, você ajusta a sensibilidade do sensor de imagem. A variação do ISO vai de ISO 100 até ISO 5000 ou mais. Isso vai depender da sua câmera. Quanto maior o valor do ISO que você ajusta, mais clara fica a imagem. Menos ISO, mais escuro. A desvantagem de ajustar o ISO muito alto é que quanto maior o ISO, mais vai aparecer traços dos pixels, chamados de pixelização ou granulação. Na lateral do triângulo temos o diafragma. O diafragma é responsável pela abertura. Isso quer dizer que, ajustando o diafragma, podemos deixar entrar mais ou menos luz. E com este controle, podemos clarear ou escurecer a sua imagem captada. A abertura do diafragma pode variar conforme a sua lente. Geralmente, as lentes mais comuns vão de f2.8 a f22. O diferencial do valor da abertura do diafragma é que, quanto maior o valor f, menos luz entra. Então, quanto menor o valor f, mais luz entra. Vou explicar por quê. Os valores f2.8 a f22 são os tamanhos dos gabaritos. Gabaritos são pequenas chapas de metal que constituem os diafragmas. Com isso, podemos concluir: quanto maior os gabaritos, mais fechado fica a passagem da luz e vice-versa. Outra coisa que devemos saber é que, mesmo os ajustes da abertura sendo feita na câmera fotográfica, o diafragma fica nas lentes. Por isso, as variações da abertura do diafragma dependem da lente que você está usando. Do outro lado do triângulo temos o obturador. O obturador é responsável pela velocidade. A velocidade é o tempo em que a cortina fica aberta e deixa entrar a luz, através do orifício do obturador, a ser captada pelo sensor da câmera fotográfica. O ajuste da velocidade é medido por fração de segundos. Exemplo, 1/3 do segundo, quer dizer 3 partes do segundo, até 1/8000, que seria 1 segundo dividido em 8000, muito rápido. A velocidade mais usada varia de 1/60 por 1/250. Quando usamos a velocidade mais rápida, a imagem registrada tende a ser mais escura. E quando usamos a velocidade mais lenta, a imagem será mais clara. Por outro lado, quando abaixamos a velocidade em um tempo menor que 1/60 segundos, a câmera fotográfica deve estar bem apoiada, de preferência em um tripé, já que, com pouca velocidade, a imagem poderá sair tremida. Com isso, podemos verificar a importância do triângulo da exposição. E aprendemos que, para se capturar uma boa imagem e ter uma foto balanceada, devemos usar todos os recursos do triângulo. Ajustar o ISO, ajustar a abertura e a velocidade. Usando este conjunto interligados para alcançar o resultado esperado. A luz. Seguindo a analogia, um pintor deve conhecer muito bem as propriedades das tintas que usa, os tons, as cores, nuances, misturas, texturas e etc., a fim de conseguir colocar no seu quadro o que está em sua ideia. Da mesma forma, devemos conhecer muito bem sobre luz, para conseguirmos transcrever a nossa ideia para a nossa foto. Vamos falar sobre as principais características da luz: qualidade, direção e cor. Qualidade. A qualidade da luz interfere nas sombras e contrastes da cena fotografada.
Em termos de qualidade, classificamos a luz como sendo de dura a suave. A luz dura. Um dia de céu limpo, ela provoca sombras profundas em zonas de alta luz, além de apresentar alto contraste entre zonas claras e zonas escuras. A luz suave é aquela cuja sombra não é perfeitamente delimitada, ou seja, há uma área de transição entre sombra e luz. É uma luz que geralmente vem de uma fonte grande, como um dia nublado. Luz que vem de várias direções e não apresenta sombras profundas. Cor. É um feixe de luz branca e composta por todas as cores. A luz branca é uma mistura proporcional das três cores primárias, vermelho, azul e verde, RGB. Enquadramento e composição. A importância do bom enquadramento. O enquadramento certo e a composição adequada da imagem são essenciais para uma boa fotografia. Veja como guardar suas fotos digitais e as formas mais seguras. Vou mostrar 5 formas de guardar fotos sem ter o problema de perder, logicamente com seus devidos cuidados. Primeiro, cartões SD. O cartão SD se diferencia por poder se exibir os arquivos através das próprias câmeras fotográficas e computadores, além de serem compactos e fáceis de guardar e transportar. Segundo, CD e DVD. O CD e DVD permanece como uma opção segura de armazenamento, visto sua durabilidade. Seu problema é a capacidade de armazenamento menor que as outras formas de armazenamento. Terceiro, pendrive. Tendo um preço mais barato que os cartões SD e pode ser conectado a um computador ou outro equipamento compatível, por exemplo, Smart TV. Quarto, HD externo. O HD externo é uma boa opção. Ele tem capacidade muito grande e seus arquivos são gravados em um disco rígido, muito confiável, tomando cuidado em não derrubar. Para visualizar sua imagem é preciso conectar a um PC. Quinto, armazenamento em nuvens. Esta tem sido uma das maneiras mais comuns de armazenar imagens, principalmente as que são tiradas de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. É uma forma de guardar fotos de forma rápida e prática, além de poder visualizar de qualquer lugar, basta ter acesso à internet. Veja alguns aplicativos que oferecem armazenamento em nuvens: Google Foto, Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive.